Capítulo 16. Escorpião de quartzo. Ansem desativou a armadura de alma de besta e retornou ao abrigo blindado de aço. Quando ele entrou no portão, encontrou um conhecido. Sim. Anal ficou surpreso ao vê-lo. Anal, você conhece o esquisito do cu? Os companheiros de Anal reconheceram Ansem e olharam estranhamente para Anal. Não, cara errado. Vamos! Anal parou e parecia embaraçado. Sem dizer oi, ele passou por Ansem. Anal não esperava que Ansem estivesse no mesmo abrigo, nem que ele também era o infame esquisito do cu. Se vazasse que ele era o primo de Ansem, Anal não podia imaginar o que Filho do Céu e Qin Shuan fariam com ele. Ansem sorriu ironicamente e não expôs a mentira de Anal. Como Anal não queria nada com ele, por que ele prejudicaria seu primo? Com 2 milhões, Ansem saiu do santuário de Deus e voltou para casa. Ele pediu ajuda ao Sr. Zhan com os procedimentos legais relativos à Casa Velha, a fim de evitar mais disputas com seus parentes. Depois disso, Ansem sentiu-se muito mais relaxado. Tudo seria cuidado e a vida só melhoraria. Quando ele ganhasse mais dinheiro, Anyan poderia ir a uma escola particular, onde poderia obter uma educação muito melhor do que a dele. Em algumas escolas de elite, ela podia até mesmo aprender artes de higiene e ter um começo muito melhor. Para entrar em uma escola de elite, no entanto, sua família deve ser aristocrática. Então, Ansem deve completar uma evolução e ganhar o título. Isso seria moleza para mim. Eu posso até mesmo ter o título de aristocrata de linhagem sagrada, se eu quiser. O espírito de Ansem estava alto. Irmão, você está aqui. Anyan estava usando o pijama floral e segurando uma boneca em suas mãos, cruzou a cabeça pela porta e procurou por Ansem. Ao ver Ansem sentado na cama, ela correu e se encostou contra ele com a boneca. Garota desobediente, você ainda está acordada. Ansem beliscou o nariz dela. Ian quer ouvir uma história. Sempre foi você que me contava histórias, e eu sinto sua falta desde que ficou menos presente. Anyan olhou para Ansem com olhos lacrimejantes. Ansem suspirou secretamente. Desde que ele se formou e entrou no santuário de Deus, quase não teve tempo para sua irmãzinha, o que fez se sentir tão culpado. Vou contar uma história para Anyan agora mesmo. Ansem sentou Anyan em seu colo, abriu um livro de histórias e leu suavemente. Era uma vez. Depois que Ansem voltou ao santuário de Deus, decidiu pegar uma criatura primitiva para se alimentar, que se transformaria incrivelmente em uma criatura mutante em meio mês. Mas Ansem ficou mais curioso para saber quanto tempo levaria para se tornar uma criatura de linhagem sagrada, a qual ele mais precisava. Ainda era relativamente fácil caçar uma silvestre criatura mutante, mas quase impossível caçar uma de linhagem sagrada. Pegue o assassino sanguinário como exemplo, ele nunca conseguiria matá-lo, se não fosse gravemente ferido pelo Filho do Céu. No momento em que Ansem saiu do seu quarto, ele foi puxado por alguém. Ansem virou-se e viu Anal, que o puxou para um lugar remoto. Depois de confirmar que não tinha ninguém por perto, Anal disse: como você causou tanto problemas? Nem faz tanto tempo que você está aqui, e já conseguiu irritar a gangue de ambos, Qin Shu e Filho do Céu. Eu não quis fazer isso. Ansem disse casualmente. Eu não me importo. Você está sozinho pelas coisas estúpidas que você fez. Você não pode dizer que eu sou seu primo ou que me conhece na frente dos outros. Acabei de começar aqui e tenho um futuro brilhante, e não será destruído por você. Disse Anal, olhando para Ansem. Claro, não vou contar. Ansem sabia que seu primo estava desprezando, desde que foi a educação obrigatória e integrada, e não tinha chance de apoiá-lo nessas circunstâncias. Claro, ele também não era obrigado. Isso está resolvido então. Não diga que você me conhece. Anal disse a Ansem novamente, antes de sair, temendo que alguém os visse juntos. Ansem saiu do abrigo blindado de aço e foi até as montanhas. Ele não planejava caçar mais bestas de dentes de cobre, pois tinha o suficiente de sua carne e não ganharia mais pontos de gene primitivo delas. Era outra criatura primitiva que estava procurando.
Ele podia comer muita carne e levar uma também para evoluir. Ansem escolheu um lugar chamado de Caverna Baratrum para caçar desta vez. Era uma caverna remota nas montanhas, onde criaturas primitivas, como os escorpiões de quartzo, viviam. Como era tão escuro e estreito na caverna Baratrum, mesmo com equipamentos de iluminação, às vezes, ainda era difícil ver escorpiões de quartzo escondidos em túneis de rocha. Se fosse picado por esses escorpiões, demoraria apenas 3 a 5 minutos, antes que alguém pudesse maximizar os pontos de gene primitivo, e seria envenenado até a morte. Portanto, poucas pessoas escolheriam escorpiões de quartzo como seus alvos. Com a armadura do besouro preto, no entanto, Ansem não estava arriscando muito, pois não era provável que os escorpiões de quartzo pudessem machucá-lo. Ele escolheu os escorpiões de quartzo, pois, em primeiro lugar, era fácil de se esconder dos outros na caverna. E, em segundo lugar, um escorpião de quartzo tinha apenas o tamanho de um punho, então seria fácil para ele carregar seus corpos de volta, ao contrário de grandes presas que era difícil de transportar. Em terceiro lugar, se ganhasse uma alma de besta de um escorpião de quartzo, ele também faria uma fortuna, pois era uma arma como a adaga militar, que tinha veneno e era incrivelmente afiada. Como uma alma de besta primitiva, seu preço era quase tão alto como a de uma mutante. Na boca da caverna, Ansem assegurou-se de estar sozinho e invocou sua armadura, entrando preparado na caverna Baratrum. Como o equipamento de iluminação moderno não funcionava no santuário de Deus, Ansem trouxe uma tocha auto-feita, com a qual ele só enxergava alguns metros à frente dele. Com a mica nas rochas refletindo a luz, ele dificilmente podia ver os escorpiões escondidos. Tchemir! Ansem logo sentiu um golpe no pé. Ele olhou para baixo e viu um escorpião azul escuro com o tamanho de um punho, que o picou com a cauda. Capítulo 17 – Encontro inesperado. Felizmente, os pés de Ansem também foram envolvidos pela armadura, então a cauda do escorpião não podia machucá-lo. Ansem pisou no escorpião de quartzo e esmagou. Escorpião de quartzo, criatura primitiva foi morta. Nenhuma alma de besta foi obtida. Coma a carne do escorpião de quartzo para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene primitivo. Ansem pegou o escorpião morto, colocou em sua bolsa preparada e caminhou mais adiante na caverna, com a bolsa em suas costas. Protegido pela armadura do besouro preto, Ansem matou todos os escorpiões de quartzo que viu no caminho, e havia quase uma centena de escorpiões em sua bolsa, depois de ter andado por uma hora. Georgie e Porgy, Pudding e Pai beijaram as garotas e as fizeram chorar. Quando os meninos saíam para jogar, Georgie e Porgy fugia. Ansem recolheu os escorpiões mortos, enquanto cantarolava uma canção de ninar. Sua mãe teve que trabalhar para sustentar a família, e ele era aquele que cuidava de Anya. É por isso que ele estava acostumado às canções de ninar. Dola. Ansem ouviu outro nome, que ele tinha escolhido para si, quando ele estava na folia. Chocado, ele olhou agudamente na direção de onde veio a voz. Na caverna, havia uma mulher de 20 e poucos anos, apoiada nas estalagmites, olhando com surpresa para ele. Qin Shuan! Ansem exclamou. Não esperando ver essa mulher aqui, Ansem virou-se para correr. Desde que esfaqueou a parte traseira dela, ele teve pesadelos sobre isso. Não vá. Eu não me importo com o rancor entre você e o Filho do Céu. E mesmo que eu quisesse causar problemas, eu não seria capaz. Qin Shuan disse rapidamente. Ansem parou e olhou ao redor de Qin Shuan, cujo tornozelo estava inchado e gravemente ferido. Claramente, ela fora picada por um escorpião de quartzo. De repente, Ansem teve uma sensação de que Qin Shuan deve ter tantos tesouros com ela, visto que ela estava no abrigo blindado de aço por anos e desejava evoluir com o máximo de pontos de gene sagrados. Ela deve ter almas de besta de linhagem sagrada e muitas almas de besta mutante. Neste ponto, ela estava ferida e parecia muito sério. Tinha tantos pontos de gene, que o veneno do escorpião não conseguia matá-la, mas sua capacidade de luta certamente sofreu, ou, pelo menos, não conseguia mover a pé na ferida.
Embora eu fui aquele que a esfaqueou, ela me bateu imediatamente e foi implacável comigo desde então. Se eu puder chantageá-la agora, isso seria uma compensação pelos meus meses de sofrimento. Ansem pensou, olhando de soslaio para Qin Shuan. Como se ela pudesse ver através dele, Qin Shuan invocou uma alma de besta na forma de uma borboleta roxa, que se transformou em uma adaga roxa em sua mão. Você conhece o nome desta adaga? Qin Shuan perguntou com um sorriso. Não. Ansem notou o brilho da adaga, mas ela não deveria ter invocado pela sua beleza. Deve ser, pelo menos, uma alma de besta mutante e até possivelmente uma alma de besta de linhagem sagrada. Esta adaga é a alma de besta de uma borboleta maligna, e está envenenada com veneno forte. Você decide se sua armadura pode bloquear minha adaga. Qin Shuan ainda estava sorrindo. Qin Shuan não conseguiu ver Ansem corar, pois a sua armadura bloqueava seu rosto. Você se preocupa demais. Acabamos de nos conhecer e não temos nenhum ressentimento entre nós. Por que eu a tentaria machucar? A armadura de linhagem sagrada talvez não fosse capaz de bloquear a adaga de linhagem sagrada. Ansem não se aproveitaria da chance. Além disso, eles nem eram inimigos, pois Qin Shuan não fazia nada além de algumas ameaças. Era o filho do céu e sua gangue que realmente o intimidava. Qin Shuan sorriu e retornou sua adaga. Eu não posso me mover. Se você puder me tirar daqui com segurança, eu lhe pagarei uma generosa recompensa. Como você veio aqui sozinha? Ansem perguntou, mas não concordou imediatamente. Ele ficou curioso de como Qin Shuan foi capaz de chegar tão longe, quando não tinha nenhum traço de escorpiões de quartzo sendo caçados no caminho. Originalmente, eu queria matar um escorpião de quartzo mutante, mas ele foi mais esperto do que eu pensei. Começou a me atacar, levando os outros escorpiões, quando meu incenso estava prestes a apagar, de modo que não pude sair da caverna. Os escorpiões primitivos já não me temiam, quando o incenso apagou. Consegui combatê-los, mas fui picada por um escorpião de quartzo mutante. Então, agora, é ainda menos provável que eu consiga sair daqui. Qin Shuan olhou para Ansem e disse, você não barganhou com Su Xiaoqiao por dinheiro. Leve-me e vou te oferecer. Você foi picada por um escorpião de quartzo mutante. Ansem, arrepiado, olhou para ela. Se fosse apenas um escorpião de quartzo primitivo, eu não pediria por ajuda. Qin Shuan disse casualmente. Ansem agora sabia que, foi um incenso, impediu os escorpiões de se aproximarem de Qin Shuan, e ela pensou que ele deveria ter usado o mesmo método. O que ela não sabia, era que ele tinha matado todos os escorpiões de quartzo no caminho. Se ela soubesse, ela teria saído. Você não matou o escorpião mutante? Ansem perguntou novamente. Matei, mas não consegui uma alma de besta. Nem mesmo a carne dele, pois está cheio de escorpiões por aí. Qin Shuan disse. Eu vou te levar, mas não por dinheiro, e sim por uma alma de besta mutante. Você é muito ganancioso. Qin Shuan relanceou os olhos para ele. Senhorita Qin, para você, uma alma de besta mutante não é nada. Sua vida não vale mais. Ansem disse. Tudo bem então. Qin Shuan olhou seriamente para Ansem. Ótimo. Está combinado. Ansem caminhou mais para dentro da caverna. Capítulo 18. Criatura mutante. O que você está fazendo? Qin Shuan franziu a testa. Eu a levarei depois de pegar o cadáver do escorpião de quartzo mutante, que você matou. Ansem continuou se aprofundando. Há muitos escorpiões lá. Você não precisa de um incenso. Intrigada, Qin Shuan olhou para Ansem. Por que os homens precisam de incenso? Ansem voltou com um escorpião azul gigante, com um pé de comprimento, na mão. Qin Shuan suspirou, depois de olhar para cima e para baixo, eu fui enganada por você. Você já matou todos os escorpiões de quartzo daqui, não é? Garota inteligente. Ansem despejou os escorpiões mortos em sua bolsa, que logo se empilhou. Embora Qin Shuan tivesse adivinhada,
Ela ainda ficou surpresa ao ver que Ansem matou tantos escorpiões. Ansem colocou primeiramente o cadáver do escorpião mutante em sua bolsa, antes de começar a encher com os escorpiões primitivos. Ainda houve alguns que não couberam lá, mas ele não os desperdiçou, comendo toda a carne até acabar tudo. Carne do escorpião de quartzo primitivo foi comida. 4 pontos de higiene primitivo foram obtidos. Eu nunca vi alguém como você, disposto a comer coisas tão nojentas. Qin Shuan nunca conheceu alguém que tivesse tantos equipamentos bons, mas permaneceu tão mesquinha. Vamos. Ansem agachou-se ao lado de Qin Shuan, querendo carregá-las em suas costas. Já que não tem mais escorpiões, eu poderia simplesmente sair. Qin Shuan disse. Você me prometeu uma alma de besta mutante e pode não aguentar voltar de qualquer maneira. Por que não desfrutar do meu serviço com a sua perna ferida? Ansem disse. Você está certo. Por que não? Ela mordeu o lábio inferior, levantou-se e subiu cuidadosamente nas costas de Ansem. Com a armadura, Ansem realmente não podia apreciar a sensação do corpo dela encostando nele. Carregando Qin Shuan, ele saiu com a bolsa em uma mão. Ela só pesava cerca de 45 kg, o que não era nada para Ansem, que já tinha ganhado muitos pontos de higiene. Eles saíram da caverna em um momento. Aonde você vai? Ansem perguntou. De volta ao abrigo. Qin Shuan disse. Ansem já não falou e a levou de volta ao abrigo blindado de aço. Depois de uma hora, ele a colocou no chão. Não está muito longe do abrigo agora, e as pessoas passam por aqui o tempo todo. Espere um pouco, e depois peça que eles a levem de volta. Ansem estendeu uma mão vazia para Qin Shuan. Agora, minha alma de besta mutante. Pedi para que Su Xiaoqiao enviasse uma mensagem. Você me vende a alma de linhagem sagrada e o equipamento. Qin Shuan não hesitou antes de entregar uma alma de besta mutante com a forma de um gato preto para Ansem. Qual é a sua oferta para o machado dourado com 2 gumes? Ansem perguntou. 2 milhões. É uma peça de equipamento de linhagem sagrada, enquanto 2 milhões nem sequer você receberá uma alma de besta mutante. Ansem franziu a testa. O equipamento de linhagem sagrada é muito bom, mas você não pode levar ao mundo real, enquanto as almas de bestas de linhagem sagrada podem ser usadas fora do santuário de Deus. Isso explica o preço. Se você vender a alma de besta de linhagem sagrada, eu pagaria 20 milhões. Qin Shuan explicou. Uma alma de besta mutante mais 2 milhões. Ansem disse. Uma alma de besta mutante está fora de questão. Eu darei 5 milhões. Carne de 2 criaturas mutantes e 2 milhões. Você está pedindo demais. Oferta final, 6 milhões. Afinal, você não pode levar para fora. Qin Shuan disse. Ok, prepare o dinheiro. Vou contar a Xiaoqiao quando e onde vamos negociar. Ansem disse e saiu com a bolsa. Você realmente não considera vender a alma de besta de linhagem sagrada? 20 milhões é apenas uma oferta. Poderíamos discutir mais. Qin Shuan disse para as costas dele. De jeito nenhum. Ansem saiu sem hesitar. Qin Shuan olhou para ele e pensou, sua armadura é mais resistente do que a picada do escorpião de quartzo. Também deve ser uma alma de besta de linhagem sagrada. Quem ele é? Não parece com um soldado. Ela não fazia ideia. Ansem voltou à sua aparência original e retornou para o abrigo com a bolsa. Não tinha ninguém mais aguardando no portão. Eles tinham procurado pelo dólar por tanto tempo e não encontraram nada, então eles tiveram que desistir. Coincidentemente, Ansem encontrou-se novamente com Ao e seus amigos. É bom ver você novamente, esquisito do cu. Você tem uma bolsa cheia com você. Quantas criaturas mutantes você caçou? Um jovem o ridicularizou. Uma. Ansem respondeu calmamente. Haha, você é engraçado. Você pode até mesmo caçar criaturas primitivas.
Deve estar cheio de besouros pretos aí. O jovem riu, fazendo com que todos rissem. Ninguém acreditava que Ansem pudesse obter uma criatura mutante. Anal, não o confunda com ninguém. Se você o conhecesse, sempre teria má sorte. Um jovem deu palmadinhas no ombro de Anal. De jeito nenhum que eu conheceria o esquisito do cu. Anal parecia envergonhado. Ansem os ignorou e levou a bolsa para o quarto dele. Ele guardou o escorpião de quartzo mutante e ia vender para Shelkial o resto. Embora ele pudesse evoluir uma criatura para um mutante em meio mês com o cristal preto, ele preferia usar o cristal para obter criaturas de linhagem sagrada. Capítulo 19. Apenas distinto e aristocrata. No meio da noite, Ansem colocou uma bolsa de escorpiões de quartzo mortos e uma nota na porta do quarto do Shelkial antes de bater algumas vezes. Em seguida, ele se escondeu em um beco perto e se certificou de que Shelkial pegou a bolsa e a nota dentro. Acabou sendo uma boa colaboração. Ansem obteve os 6 milhões prometidos por Qin Shu e outros 80 mil pelos escorpiões. Ele voltou para o seu quarto com caixas de dinheiro e quase pulou de alegria. Mesmo quando seu pai ainda estava vivo, ele nunca tinha visto tanto dinheiro ao mesmo tempo. Ansem saiu do santuário de Deus com o dinheiro, já que a única coisa que queria era compartilhar a alegria com sua mãe e irmã. Sua adversidade finalmente acabou. Os 2 milhões que ganhou antes foram todos usados para resolver a questão da casa velha e, por fim, podia ter os 6 milhões para si mesmo, o que era um sentimento totalmente diferente. Embora o dinheiro não fosse suficiente para os ricos comprarem um avião de luxo, para Ansem, já era a maior quantidade de dinheiro que vira em sua vida. Mãe, Ian, tenho algo para mostrar. Ansem puxou-os para o quarto e despejou o dinheiro na cama. Onde você conseguiu tanto dinheiro? Lu Sula ficou primeiramente assustado em vez de se surpreender, temendo que seu filho pudesse ter feito algo perigoso. Mãe, tive a sorte de matar uma criatura mutante e ganhar uma alma de besta, então troquei por esse dinheiro. Ansem não se atreveu a dizer a verdade, com medo de que Lu Sula pudesse se preocupar. Ele não se atreveu a vazar nada sobre o cristal preto, pois a pedra preciosa pode colocar o possuidor inocente na prisão. Toda a família podia ser exterminada, se algo fosse vazado. Lu Sulan disse com tristeza, sim, você não devia ter vendido. Podia ser de grande ajuda para você, e sempre poderíamos dar um jeito. Mãe, não se preocupe. Vou ter outra chance. Eu comi a carne mutante e ganhei pontos de gene mutante. No futuro, será muito mais fácil para mim caçar e tudo vai melhorar. Mas Lu Su ainda se sentiu triste, pois não era tão fácil matar uma criatura mutante. Para as pessoas comuns, seria uma ótima sorte caçar uma, assim como ganhar na loteria, então talvez nunca haja uma segunda chance. Ian está prestes a começar a escola e não vou deixá-la frequentar uma escola pública igual eu. Ansem disse. Lu Sul olhou para os filhos com lágrimas nos olhos, é tudo minha culpa. Não cuidei muito de vocês. Mãe, a senhora é uma grande mulher, e foi quem nos criou. Deixe-me contribuir um pouco também. Ansem pegou Ian, Ian, vamos sair para comer. Você pode comer tudo o que quiser. O rosto de Ian se iluminou, eu quero comer na Safira Sorvetes. Claro, vamos comer na Safira Sorvetes. Safira Sorvetes é muito caro. Você não precisa gastar o dinheiro sem pensar. Guarde para comprar um pouco de carne. Só uma vez. Ansem saiu segurando a mão de Lu Sula. Não diga aos outros que caçou uma criatura mutante ou vendeu uma alma de besta mutante. Não quero que nada de ruim aconteça com você. Lu Sula instou para o seu filho. Desde que o pai de Ansem sofreu um acidente, Lu Sula mudou. Ela não queria mais que Ansem fosse responsável, mas apenas que ficasse seguro. Mãe, relaxe. Não direi nada. Você guarda o dinheiro e decide o que fazer com ele. Ansem saiu da casa segurando sua irmã com uma mão e sua mãe com a outra. Os sorvetes da Safira eram famosos em toda a aliança e eram muito caros também.
Até mesmo o tipo mais barato custava mais de 10.000. Os filhos de seus vizinhos sempre comiam na Safira sorvetes. E Ansem também experimentou algumas vezes quando era mais novo. No entanto, quando Anya nasceu, eles já estavam em falência, então não podiam pagar tais luxos. Ao ter a impressão de que o sorvete era delicioso, Ansem não conseguia mais lembrar qual era o sabor. Quando os três foram à Safira, todos os assentos estavam ocupados e tinha uma longa fila para comprar sorvetes. Vamos lá para cima. Antes de Ansem entrar na loja, viu pela janela que o segundo andar estava quase vazio, então ele pensou que as senhoras podiam subir e se sentar, enquanto ele ficava na fila sozinho. Na escada, ele foi parado por um garçom. Desculpe, mas você não pode subir. O garçom disse. Por quê? Não tem assentos no andar de cima. Ansem franziu a testa. Impaciente e desdenhosamente, o garçom apontou para um aviso na parede. Você deveria ter ouvido falar sobre a nossa regra, mesmo se você nunca comeu nosso sorvete antes. Ansem olhou para o aviso, que dizia, apenas distintos e aristocratas, e entendeu sobre o que o garçom estava falando. Então, o segundo andar era uma área exclusiva para as pessoas com privilégios, e as pessoas comuns nem sequer podiam entrar. Não é de admirar que o segundo andar tivesse decorações muito melhores ainda que estivesse tão vazio. Nós não precisamos sentar. Vamos apenas esperar aqui, e você vai comer sorvete, Ian. Disse Lu Sula, tentando poupar Ansem. Vou lá. Ansem sorriu e foi até a parte de trás da fila. Ele parecia ser indiferente, mas repentinamente foi possuído por uma aspiração. O que tem de tão especial sobre os distintos e aristocratas? Logo vou ser um e tudo mais. O aviso estúpido nunca entrará no meu caminho novamente. Ainda não tinha assentos vazios quando foi sua vez de comprar o sorvete, então Ansem teve que pedir para levar. Antes de sair, ele olhou novamente para o aviso, apenas distintos e aristocratas. Capítulo 20, Ela. Na manhã seguinte, Ansem pegou o trem para a estação de teletransporte, com muitos passageiros compartilhando seu destino. A maioria das pessoas não podiam pagar por um dispositivo de teletransporte, então eles tinham que ir ao Santuário de Deus para usar uma estação de teletransporte pública. Hoje, o condutor parecia estar de mau humor. Enquanto Ansem estava pensando profundamente sobre o que fazer no Santuário de Deus, um tremor violento do trem fez com que todos em pé caíssem para o lado. Como ele não estava prestando atenção, Ansem também cambaleou involuntariamente alguns passos para frente e caiu em algo suave. Subconscientemente, querendo agarrar algo para recuperar o equilíbrio, sentiu algo estranho, pois o que estava segurando era ainda mais macio e suave. Em seguida, ele descobriu que tinha esbarrado em uma mulher com uniforme militar, e suas mãos estavam no peito. Desgraçado! A mulher franziu o senho e o acotovelou forte e rapidamente. Se ela acertasse com sucesso, Ansem perderia metade do rosto. Ele levantou subconscientemente um braço para bloquear o golpe, sentiu um forte golpe no braço e recuou involuntariamente vários passos. A mulher se virou e olhou rancorosamente para Ansem. Ela exclamou com apenas um olhar, você! Esquisito do Qin Shuan. Ela não terminou de dizer a frase, mas Ansem exclamou com medo. Essa mulher de uniforme era realmente a mulher de quem ele obteve o apelido esquisito do Ku. Ansem não esperava que Qin Shuan também estivesse no planeta Roca, e parecia que ela tinha se alistado no exército. Participar das Forças Armadas não era nada incomum na Aliança, pois todos os residentes legítimos da Aliança precisavam servir por 5 anos ao completar os 20. Quando Ansem fazer 20, ele também se tornaria um soldado, se não tivesse nenhum motivo especial para não servir. Qin Shuan reconheceu Ansem, mas não iniciou uma briga. Ela apenas olhou para ele com um olhar frio e com um pouco de desgosto. Ansem pensou tristemente, ela deve pensar que eu sou um pervertido agora. Não a culpo. Apunhalei-a na bunda e agora? Se eu fosse ela, assumiria o mesmo. Há tantos planetas na Aliança, como é que Qin Shuan está aqui também?
E quais são as chances de eu encontrar e fazer isso com ela? Ansem pensou com lamento. Não tinha maneira de contornar isso. O que aconteceu, já aconteceu. Na aliança, ferir outros não era permitido. Qin Shua não queria fazer uma cena, então ela apenas olhou ameaçadoramente para ele e não se moveu mais. Ansem teve arrepios do olhar dela e imediatamente saiu do trem ao chegar na estação de teletransporte. Para sua surpresa, Qin Shua seguiu atrás dele. Cachorros apenas comem merda. Eu pensei que você fosse inocente, mas você é uma pessoa nojenta de nascença. Qin Shua disse com ferocidade. Você viu o que aconteceu. Foi o trem, e muitos outros caíram também. Foi apenas uma coincidência. Ansem disse com um sorriso irônico. Você acreditaria nisso se fosse eu? Qin Shua disse friamente. O que você quer? Qin Shua identificou-o como um degenerado, então não tinha necessidade de explicar. Você é realmente descarado e não mostrou remorso pelo que fez. Não deve ser a primeira vez que faz algo assim. Ao ver que Ansem não se desculparia, Qin Shua enfureceu. Você pensa mesmo que eu vou simplesmente te enviar para a polícia? Não vai ser tão simples assim. Não posso te bater aqui, mas no santuário de Deus será uma história completamente diferente. Você está indo para lá, certo? Vou te esperar. Qin Shua saiu imediatamente e ele viu os soldados a saudarem. Bom dia, gerente da estação. Ansem cambaleou e não conseguiu acreditar no que viu. Ele quase queria chorar. Todas as estações de teletransporte pertenciam ao sistema militar. Uma guarnição era atribuída para cada estação e o gerente da estação era o chefe executivo da guarnição. Ansem tinha ouvido que o antigo gerente da estação foi transferido, e não pôde acreditar que Qin Shua seria a nova gerente da estação, nem mesmo em seus sonhos mais loucos. Ansem teve um mau pressentimento sobre tudo isso. Como a gerente da estação, Qin Shua saberia muito bem o seu paradeiro. E nem sequer seria possível para ele usar uma estação de teletransporte diferente. Existiam 3 estações de teletransporte públicas no planeta Roca, mas as outras 2 ficavam muito longe, e ele não podia perder 2 dias de viagem. Ansem entrou no santuário de Deus, quando Qin Shua foi ao escritório. Decidiu esperar até ela deixar o abrigo, antes de se teletransportar para casa. Ansem não deu nenhuma chance a Qin Shua de interceptá-lo. Ao pegar um pouco de carne seca do escorpião mutante, Ansem saiu do abrigo blindado de aço. Será que usei toda a minha sorte quando eu encontrei o cristal preto? Pensou Ansem, deprimido. Ele não foi muito longe antes de ver o Filho do Céu e sua gangue conversando em pé ao lado do abrigando. Ansem não estava interessado em encontrar-se com eles e foi para o outro lado. No entanto, Luo Tianyi o chamou de trás. Esquisito do cu, vem aqui. Relutantemente, Ansem, confuso, teve que se virar para Luo Tianyi. Eu estou te chamando. Vem aqui e será seu dia de sorte. Luo Tianyi acenou para ele, sorrindo maliciosamente. Não precisa. Não sou forte e só posso lidar com criaturas comuns e nem posso lutar contra criaturas primitivas. Tenho medo de não poder ajudar. Ansem sabia que nunca era bom, quando Luo Tianyi o chamava. Pare de falar merda. Você quer apanhar. Eu disse para vir, então venha. Luo Tianyi olhou com o rosto sombrio para Ansem.